quando a gente olha o futebol, o basquete, sei lá, os 3 esportes aqui do Brasil, futebol, basquete e vôlei. Os outros esportes, o melhor do time é o que fica com a bola, é um esporte mais dinâmico, ele é gerido pelo tempo, né? Tu tem tempo para tomar uma decisão. O vôlei é completamente diferente, ele não é gerido pelo tempo, ele é gerido pela eficiência. Tem que chegar ao 25, senão não acaba o set. Né? É como se fosse futebol, quem fizer 5 gols termina o jogo. Tu não vai ficar caindo no chão e fazendo cera. É uma outra pressão completamente diferente. É outro tipo de decisão. É um toque só na bola. Tu tem que preparar o momento para aquele cara. Não adianta dar um pepino que ele vai resolver. Não, ele não vai resolver. Né? Então, essas experiências que marcaram a minha vida. Além do esporte de ser, né, do atleta de alto rendimento, que é uma vida completamente diferente, fui treinado pelo Bernardinho, que é um ícone de gestão. Né? Tive diversos técnicos, todos eles me ensinaram muitas coisas. Logicamente, o Bernardinho é o símbolo, eu trago o nome dele aqui porque ele é o símbolo para entender por onde eu passei. Uhum. Não só pelo Bernardinho, por ter sido liderado por ele, mas de uma equipe que foi o Dream Team do Brasil, aí, de vôlei, de todos os tempos. Né? E eu convivi com esses caras, eram os 12 campeões mundiais de 2002 e eu, no primeiro ano, e depois vindo essa nova safra. A riqueza que foi viver com esses caras, eu olhava para os lados, todos eram melhores jogadores do mundo. Todos eram. Então, na minha posição era Giba, Giovanni, Naubert e Dante. E eu cheguei e eu falei, olha, vou aprender. E depois veio o Murilo, da minha mesma geração, que também foi o melhor jogador do mundo. Então, aquilo que a gente fala do crescimento. Conforme eu fui crescendo, eu fui achando novos ambientes. E esses ambientes vêm com adversidades, vêm com dificuldades. Então, muitas vezes eu estava na seleção brasileira, eu podia me sentir o último cara da seleção brasileira, mas era uma conquista estar na seleção brasileira. Com certeza. Eu olhava para a Giba, para a Giovanni, eu falei, talvez eu nunca chegue lá, mas então vamos aprender com esses caras. E como eu sempre fui apaixonado pela parte comportamental, a riqueza que eu tive em analisar aqueles caras nos bastidores, isso é uma coisa que só eu tive. Todos lá tiveram, né? Mas dessa mesa aqui, eu tive essa experiência. E eu aproveitei muito bem, sabe? Entender como os 4 ponteiros da seleção, 5 com o Murilo, todos foram os melhores jogadores do mundo, mas cada um da sua maneira. Porque se o Giba jogasse como o Dante, ele não ia ser um bom jogador. Se o Dante jogasse como o Giovanni, ele não ia ser um bom jogador. Giovanni foi o melhor do mundo porque ele jogou como Giovanni. Giba foi o melhor do mundo porque ele jogou como Giba. E eu olhava aquela riqueza. E depois da vitória, depois da derrota, as reações completamente diferentes. Né? Na noite, depois de uma derrota ou de uma vitória, no outro dia. Cara, que coisa linda o que eu tive de experiência. Na hora tu não percebe, só é automático. Só tá vivendo ali. Só tá vivendo. Né? Aquilo que a gente falou, a gente tá aqui vivendo, a gente não vê. Sim. Mas depois que o tempo passa e tu volta e mergulha na tua história, e foi um choque para mim, a saída do alto rendimento para o mundo corporativo. Quando eu entro para o mundo corporativo, eu vejo um mundo preguiçoso. E preguiçoso na comparação de um treinamento ou de um dia a dia de um alto rendimento. Né? Eu costumo trazer um paralelo que é o seguinte, eu tinha um contrato com um time, então eu tinha um contrato de 1 ano. Eu sabia que aquele 1 ano eu ia ter salário, que eu ia... Então, se eu tivesse um pouquinho mal, às vezes eu podia dizer, cara, essa semana eu não estou tão bem. Numa seleção brasileira não existia isso, era uma convocação. Se eu não estivesse bem, eu corria o risco de ser cortado e dispensado. E esse é um paralelo de que eu venho trazer hoje. Como é que a gente está levando a nossa vida? A gente leva a nossa vida como o Roberto, atleta do clube, com um contrato, que de repente esse jogo não está tão bem, então eu espero para o próximo. Ou o Roberto, que estava na seleção brasileira, que disse assim, eu não estou tão bem, mesmo assim eu tenho que ir, porque senão eu vou perder minha oportunidade. Na minha mesma profissão, nos mesmos períodos, eu tinha pressões e comportamentos diferentes. Uhum. Cara, isso tudo trazido para o mundo corporativo, ou para as nossas vidas e para os nossos papéis, para o meu papel de pai, para o papel de namorado, para o papel de filho, para o papel aqui de empresários, empreendedores, jornalista. O que eu posso trazer da essência da minha vida para que possa acrescentar na vida dos outros, para que a gente possa melhorar um pouquinho? Não é a grande verdade, não é a única verdade, mas eu acho que o que a gente tem de bom, todos nós, é espremer a nossa história e trazer as experiências. É. E a minha experiência, cara, ela foi marcada por porradaria, por adversidade. Tinha jogos difíceis, meu pai me ligava antes do jogo e dizia, cara, e esse jogo? Eu falei, cara, eu tô com as costas travadas, cara, o time é difícil. Ele dizia, agora eu tô tranquilo, porque eu sei que nesse momento tu vai bem. Então essa foi uma característica minha, no momento de adversidade, eu tirava alguma coisa diferente. E tu tinha o apoio familiar? Sempre, sempre. Então, hoje, quando eu venho para cá para falar de alguma coisa, não hoje no sentido aqui e agora, mas no que eu venho neste meu momento de vida, é olhar para trás e ver o que eu tenho de melhor para passar. O que eu tenho de melhor para passar era como eu agia nas adversidades.
E olha, Papai do Céu caprichou comigo, cara, porque na pandemia eu tomei uma pancada muito grande. E eu agi como eu agi de todas as maneiras. Eu não parei. Eu não desisti. Eu continuei firme com todas as dificuldades. Depois veio enchente, enfim, tudo mais. Mas é para colocar aqui, voltando lá, abro os parênteses, chaves e colchetes, a gente volta para o assunto inicial. O desenvolvimento é muito bom. E ele vai trazer dores, e ele vai trazer adversidades. Agora, é dentro dessa diversidade saber lidar. Beleza, Capão Novo cresceu, tá com um problema lá. O que a gente faz? A gente regride? Tira tudo e vamos voltar a ser uma... Ou vamos pegar o que tem de bom, vamos encontrar uma maneira de transformar a adversidade em alguma conquista, né? Eu acho que esse é o ponto. Falando em adversidades e conquistas, né? Acho que é legal tu resumir um pouquinho também da tua história, né, profissional, que também teve adversidades, né, e que tu superou também muito bem e continua ainda com a carreira. Então, para quem não conhece ainda toda a tua história, né, no vôlei, um pequeno, se der para fazer um pequeno vou tentar, resumo, ser objetivo e rápido é um dos meus desafios. Comecei a jogar vôlei muito tarde, cara. Se eu tivesse uma frase só para falar, a minha carreira é resumida em transformar o impossível no improvável. Acho que grande parte da minha vida eu tive sonhos em que as pessoas diziam que não ia dar. E sempre foi assim. Eu vivo isso agora. Eu vivo um momento que muitas pessoas dizem para mim, cara, não vai dar. O que tu está fazendo? Enfim, e daí a gente sempre parte, né? O ser humano é um bichinho a ser estudado, porque conforme tu vai resistindo àquilo, o pessoal vai duvidando e vai aumentando, e tu chega até na parte da injúria, né? O pessoal começar a achar, não, se esse cara ainda está resistindo, é porque deve ter alguma coisa errada com ele, deve estar fazendo algo errado. Mas a minha vida sempre foi assim. Então, eu comecei muito tarde, com 17 anos. Adivinha o que o pessoal dizia? 17 anos, começar a aprender a jogar vôlei? Não vai dar. Eu falei, não vai dar por quê? Cara, é impossível. Impossível por quê? Porque é muito tarde. Só para quem não tem ideia, que isso qual é a idade, assim, que normalmente o pessoal começa a... Cara, minha filha está com 13 anos jogando. O vôlei é um esporte muito técnico, né? Uhum. E quando eles eu perguntava por que não ia dar. Ele dizia, porque é muito difícil. Bom, muito difícil, então é improvável. Não é impossível. Muito difícil? Ainda assim, é só improvável. E eu sempre fui o cara que, na metáfora do esporte, eu diria, olha, o impossível é quando o juiz apita, terminou o jogo, aí sim é impossível fazer um ponto. Até lá, o jogo está aberto. Pode ser muito difícil. Mas sendo improvável, mesmo assim é possível. E fui para jogar vôlei. Em um ano, cara, tive um crescimento muito rápido. Fui para a Seleção Gaúcha, fui campeão brasileiro da Seleção Gaúcha. Vamos lá, tive que fazer coisas a mais. Começar muito tarde te exige um grau de assertividade, de dedicação maior de quem já está há muito tempo. Sim. Eu treinava em casa. Eu via algumas coisas que eu não conseguia fazer no treino, eu treinava em casa. Eu fui aprender a dar peixinho, aquele em casa, para não passar vergonha. Depois eu descobri que o meu quarto de carpete não era um bom lugar, porque eu fiquei com o peito todo vermelho e machucado, mas eu aprendi a dar o peixinho. Então eu tinha que buscar, né? Eu gosto muito da palavrinha insanidade, porque quando me chamam de maluco, eu prefiro a palavrinha insanidade, porque tem vários conceitos dela. Einstein fala, né? Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade. Bom, eu quero resultado diferente, eu sempre fiz diferente, para esperar resultados diferentes. Então, não me encaixo. O Nietzsche falava, né? Os que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não ouviam a música. Falei, bom, então eu posso ser insano para você. Mas para quem escuta a minha música, eu não sou. Eu sei exatamente onde eu estou indo. Né? A maluquice é botar a bolinha no vermelho 27 da roleta, girar e achar que a vida vai dar certo. Isso sim é maluquice. Mas se eu escuto a minha música e a minha trajetória, se a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, se você sabe o que vocês estão fazendo com essa empresa e com esse podcast, tanto faz o que os outros falam. Vocês escutam a música e vão. E a última da insanidade, que eu amo de paixão, Legião Urbana, música sereníssima, né? Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. E essa é o que eu levei, porque com 17 anos, então, resgatando ali a conversa, eu comecei no vôlei, um ano depois estava como profissional, estreiei, um dos jogadores mais jovens a estrear naquele ano. Eu sei que tu teve que trabalhar muito, né, e até além, né, do que os outros, mas a boa dose de talento também... Cara, ela existe. Também ajudou bastante. Eu acho que é assim, né? Aqui uma jornalista. Se não tiver os requisitos básicos, e não quer dizer que os requisitos básicos sejam os padrões que a sociedade diz que tem que ter. Se você não sentir que tem os requisitos básicos a fazer aquilo, poxa, cara, né? Tu vai se sentir.
E tem que ir. Sim. E depois disso tu vai jogar. É que muitas vezes... Só coloquei isso porque são Mas alguns é perfeito, fatores, porque né? olha que legal, cara. Sim. Eu gosto muito das palavrinhas, né? Eu respeito muito as palavras. E elas estão sendo completamente perdidos os seus significados, né? E tu, como jornalista, deve amar o português ou tentar se relacionar bem com ele. Nós dois, né, Estevão? O Estevão, do castelhano pro eu português. tenho vários idiomas que eu tenho. Minha mãe que foi brigar. professora de português. Né? Eu digo que a minha mãe é tão professora de português que ela já nasceu prof. O nome dela é Norma. Ela nasceu professora de português. Mas ela me ensinou a respeitar as palavras. Uhum. A gente confunde as palavras, cara. E isso causa uma turbulência na nossa cabeça. Hoje a gente confunde a felicidade com alegria e prazer. São coisas completamente diferentes. Por isso que a gente fica louco. E a gente confunde, às vezes, o talento com o padrão. O cara tem que ter o talento para jogar. O que é ter o talento? Talento para o vôlei. Tem que ser alto, ele tem que ser forte? Não, isso são capacidades físicas. O que é o talento? O talento ele tem que ter capacidade de resolver aquele problema. Quando eu comecei a jogar vôlei, uma das coisas que diziam que eu não ia conseguir por ser muito tarde é porque eu não tinha força no braço. E eu sou magrelo. Não tinha força mesmo. Então eu era reserva. Porque atacante sem força não funcionava. Mas o que era? Eu não tinha o talento, talvez. Mas eu fui buscar na minha caixinha de ferramentas o meu talento. Porque no final das contas, o que queriam de mim? Que eu fizesse ponto. E eu descubro outras maneiras de fazer ponto sem força. E aí eu me torno 3 vezes seguidas o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. O cara que todo mundo duvidava que iria jogar por ter 17 anos, que teve uma estreia horrorosa, porque eu fiz um fiasco na minha estreia, e eu tive que passar por cima disso, e que todo mundo dizia que não ia dar porque eu não tinha força no braço, mas fui resgatar de novo. Na minha dor da adversidade, eu fui lá olhar e falei o seguinte, caramba, cara, eu quero muito. E eu não estou conseguindo assim porque me falta força. Há uma outra maneira de conseguir? E aí eu descubro o meu talento. Não o talento do padrão. Olha, galera, vocês têm que ser assim. Para ser jornalista tem que ser assim. Não, cara, eu posso descobrir como eu sou. Como a gente começou no começo, né? Eu posso ser um Giba de Giba, ou um Giovanni de Giovanni, ou um Minuzzi de Minuzzi, ou Júlia de Júlia. Não dá para ser... E eu estava tentando, como a gente sempre começa, a gente se espelha alguém e tenta fazer igual aos outros. E dali foi passado, eu fui campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira. Logo que eu fui melhor atacante pela 3ª vez, eu fui convocado para a seleção brasileira. Então o Brasil estava sendo recém-campeão mundial pela primeira vez em 2002. Em 2013 eu estava lá como o 13º jogador no ano inteiro, aprendi muito. Continuei com a seleção brasileira esperando o meu momento. Depois da Olimpíada de Atenas, Giovanni e Naubert se aposentam da seleção brasileira, né? Depois o Naubert acabou voltando. Mas naquele momento eles param, cumprem os seus objetivos, o seu ciclo, são campeões olímpicos, e aquele era o meu momento. E aí quando eu me apresento para a seleção brasileira, eu descubro um grave problema cardíaco, um aneurisma de aorta, o primeiro caso no mundo de aneurisma de aorta, e aí vem de novo a adversidade. E aí a gente tem aquelas opções, corre, desiste, ou encara. E essa é a minha essência, encarar. Porque naquele momento todo mundo falou, caramba, cara, todos os atletas do mundo com aneurisma de aorta tinham morrido. Então pensa, não era no mundo naquele ano, era no mundo da história do mundo. É uma chance muito pequena, é 0,000 alguma coisa de acontecer contigo. Aconteceu comigo. Mas aí tem aquela situação, é escolher o que tu quer viver. A maioria dizia, pode morrer, eu dizia, posso ficar vivo. Pode ficar com sequela, posso ficar saudável. Pode nunca mais jogar, posso jogar e posso voltar a ser campeão ainda. Voltando ao campo das possibilidades. Gostou desse corte? Então te inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha também esse vídeo com os teus amigos.